Boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai dissecar o Stri Parva, uma das partes mais intensas do Mahabharata. A ideia aqui não é recontar a guerra que todo mundo já conhece, mas focar em como essa literatura milenar tentou processar, documentar e dar algum sentido a um luto que é, francamente, inimaginável. É uma verdadeira anatomia da dor humana e, claro, das engrenagens implacáveis do destino. E para a gente realmente captar a escala colossal dessa narrativa, a primeira coisa que temos que encarar é este número. É literalmente assombroso. 1.660.020.000. Esse é o número exato de mortos nos campos de Kurukshetra, segundo o texto original. É uma magnitude de destruição que dá um nó na nossa cabeça e serve como ponto de partida aterrorizante para tudo o que vem a seguir. Então, vamos mergulhar na questão existencial que domina cada página desse texto. Como é que a mente humana consegue processar a perda de mais de 1 bilhão de vidas de uma vez só? A obra não foge da raia. Ela mapeia exatamente como desde os reis mais intocáveis até o cidadão comum lidam com o fim do mundo deles. Nesse cenário, o luto e o trauma agem como a força mais democrática que existe. A história começa mostrando o peso físico desse luto no topo da pirâmide. A gente vê o colapso total do rei Dhritarashtra. Ele acabou de perder todos os seus 100 filhos. As fontes descrevem ele caindo pesadamente no chão, como uma árvore gigante arrancada pela raiz. Essa citação da tela resume bem a queda dele. Sem exércitos, sem conselheiros e sem os filhos amados, o que sobra para o futuro dele é só vagar pela terra em tristeza absoluta. Agora, olha que contraste fascinante que o texto coloca na nossa frente. De um lado, a gente tem a agonia crua, cega e desesperada do rei. Do outro, a gente tem o conselheiro dele, Vidura. O Vidura traz uma abordagem puramente filosófica e fria sobre a mortalidade. Em vez de dar tapinha nas costas, ele joga real. As leis do universo são mecânicas. Tudo que sobe desce e tudo volta ao pó. Para ele, não tem espaço racional para o luto eterno. Para tentar acalmar o rei, Vidura usa uma alegoria imortal super conhecida chamada A Selva da Vida. É um conto filosófico incrível. Ele não tenta curar a dor física do rei, mas tenta forçar a mente a sair daquela miséria imediata e olhar para a engrenagem gigante da realidade cósmica. Saca só o nível do simbolismo para ilustrar a condição humana. Imagina um homem pendurado num poço selvagem. Esse poço é o nosso corpo físico. Lá no fundo, esperando de boca aberta, tem uma cobra gigante, que é o tempo, a morte. Na borda do poço, roendo a única raiz que segura o cara, tem ratos, que são os dias e as noites consumindo a nossa vida. E o que o homem faz nessa situação terrível? Ele ignora tudo isso só para tentar lamber umas gotas de mel que caem das árvores, que representam os nossos desejos humanos. Pesado, né? Bom, saindo um pouco dessa filosofia toda, a narrativa desce direto para a lama do campo de batalha. A gente acompanha a rainha Gandhari e as mulheres da realeza caminhando por aquele cenário de terror. O texto não poupa detalhes, é muito visceral. Descreve corpos mutilados, abutres circulando os grandes heróis e aquele cheiro insuportável de morte no ar. A dor bate no teto quando a rainha Gandhari encontra o corpo do filho dela, Duryodhana, e ela solta esse lamento de quebrar o coração. O texto é genial e impiedoso nesse contraste. Um cara que antes era abanado com leques luxuosos por servas na corte, agora tá ali, jogado no chão, sendo abanado pelas asas dos abutres que querem devorar ele. Toda aquela glória militar antiga vira pó num instante. E esse choque de realidade continua lente por lente. A história traz essa imagem fortíssima do jovem herói Abhimanyu. Imagina só, um garoto que dormia em lençóis de ouro e sedas macias. Agora o corpo dele está ali, quebrado, descansando no chão duro, em cima de armaduras amassadas e poeira sufocante. Seguindo por esse campo de horrores, a Gandhari chora até pelos guerreiros mais lendários como Karna. E a ficha que cai é que não importa o quão magnífico o guerreiro fosse, não importa se ele lutava como um incêndio incontrolável. No fim das contas, a morte apaga esse fogo. Ela é a grande e definitiva niveladora. Aí vem a grande questão. Como é que uma tragédia desse tamanho não vira só um poço de pessimismo e falta de sentido absoluto? A saída que os sábios do épico encontram é trazer a ideia do destino e da vontade divina. Todo aquele terror inominável é justificado como parte de um plano cósmico gigantesco, muito maior que qualquer um ali. Só que a história é super imparcial ao mostrar esse embate teológico.
De um lado, a gente tem o sábio Vyasa, dizendo friamente que a guerra era o destino cósmico, que a Terra precisava aliviar o peso populacional. Mas do outro lado, a gente tem a rainha Gandhari explodindo de raiva. É a necessidade super-humana de apontar o dedo, de culpar alguém por um crime tão monstruoso, em vez de só aceitar o plano divino de cabeça baixa. Essa tensão vai subindo até o clímax absoluto. A Gandhara se recusa a aceitar essas desculpas dogmáticas calada e vira toda sua fúria direto para quem ela acha que orquestrou isso tudo, a própria manifestação do Supremo, o Senhor Krishna. Isso mostra que a dor de uma mãe tem força até para desafiar o divino cara a cara. Completamente desesperada e cercada por um mar de cadáveres, ela culpa o Krishna na cara dura por ter ficado de braços cruzados quando ele podia muito bem ter evitado a guerra. E aí ela lança a maldição. Ela decreta que a raça invencível dele também vai se autodestruir de um jeito brutal no meio do mato, e que as mulheres dele vão chorar do mesmo jeito que elas estavam chorando ali. E é aqui que a gente toma uma das maiores lições da literatura indiana. O Krishna não fica furioso. Ele simplesmente aceita essa maldição pesadíssima com um leve sorriso no rosto. Ele sabe que esse é o único jeito da linhagem poderosa dele acabar. Isso sela a regra número 1 do karma. Ninguém, nem mesmo os deuses, escapam imune da lei de causa e efeito das próprias ações. Caminhando aqui para o final da nossa análise, o épico puxa a gente de volta dessa alta teologia para a burocracia fria da guerra. A gente acompanha um momento prático e tenso em que o rei Yudhishthira, o vencedor, tem que apresentar o saldo de mortos dessa loucura cósmica para o rei cego. E aí aquele número colossal volta, o relatório oficial. A frieza aterrorizante desse dado estatístico é genial para deixar uma marca cravada na mente de quem ouve. A ideia é justamente que a simetria gigantesca dessa carnificina reverbere pelos milênios até chegar na gente hoje. Para vocês terem ideia do absurdo, olhe o balanço oficial dos vencedores. 240 mil sobreviventes. É só isso que sobrou respirando. Esse abismo absurdo entre mais de 1 bilhão de mortos e um punhadinho de sobreviventes destrói completamente qualquer ilusão heróica. É o argumento final do texto contra o custo insano da vaidade política. Por fim, o Yudhishthira apresenta o destino espiritual de todo mundo que derramou sangue. E olha que detalhe interessante. O lugar para onde a alma vai, seja um céu maravilhoso ou reinos bem inferiores, depende estritamente do quão honrado o guerreiro foi na batalha. Não tem absolutamente nada a ver com o fato de ele estar do lado que ganhou ou do lado que perdeu. Chegando ao fim desse nosso mergulho, a gente é deixado com um baita dilema que o texto levanta, mas não resolve. Se toda essa destruição era realmente uma necessidade do destino cósmico, isso justifica o custo humano inimaginável? É uma daquelas ambiguidades perfeitas. A sabedoria antiga coloca a questão na mesa, mas a resposta, essa fica inteiramente nas nossas mãos. E aí, o que vocês acham?